Olá, tudo bem? Sou o Dr. Fábio Magalhães, médico neurocirurgião, e hoje vamos falar um pouquinho sobre hidrocefalia. A hidrocefalia é uma doença que acomete principalmente a população infantil. Acomete cerca de 3 a 4 a cada 1.000 recém-nascidos vivos. A hidrocefalia, ela resulta do desequilíbrio entre a absorção e a produção de líquido cefalorraquidiano nos ventrículos, né? Os ventrículos é aquela região em formato de borboleta no nosso cérebro que guarda esse líquido, né? O líquido que muitas vezes, para que a gente tenha acesso, é necessário realizar uma punção lombar para retirada, né? Que é quando, por exemplo, a gente tem um quadro de meningite. Então a gente tira esse líquido para avaliar. Então é esse líquido que tem a sua produção e absorção alteradas, né? Então a gente tem um desequilíbrio, um acúmulo anormal de líquido dentro do ventrículo. Ela pode ser classificada de duas principais formas: a hidrocefalia obstrutiva, quando a gente tem alguma coisa obstruindo esse ventrículo, seja uma malformação congênita, como o complexo de Dandy-Walker, como uma estenose do aqueduto cerebral, seja também um tumor cerebral que pode estar gerando uma obstrução nesses ventrículos. Ela também pode ser do tipo não obstrutiva. E quando é que acontece a hidrocefalia não obstrutiva? Quando a gente tem um aumento da produção de líquor, por exemplo, por um tumor, né, do plexo coroide, ou quando a gente tem uma deficiência de absorção, uma deficiência das granulações, que pode ser algo também que a criança já nasceu. E quais são os sintomas da hidrocefalia? A hidrocefalia, ela pode gerar, por exemplo, no recém-nascido, que é difícil muitas vezes demonstrar algum sintoma, porque o crânio desse recém-nascido ele é extremamente maleável, ele tem os espaços entre os ossos, que a gente chama de suturas cranianas, e tem as fontanelas, que podem ir segurando o aumento desses ventrículos, né? E a criança não necessariamente manifestar sintoma assim que nasce. Então é imprescindível que a gente observe irritabilidade, que a gente observe um aumento desproporcional do crânio em relação à cabeça. Então a avaliação seriada do perímetro cefálico ela é muito importante, né? Que a gente observe se essa criança ela tem aumento das veias que estão ao redor do nosso crânio, né? Que estão aqui, que a gente consegue observar essas veias aumentadas, ectasiadas na própria pele. Se ela tem algum desvio do olhar, né? Se os olhos eles estão olhando para diferentes lados ou se eles também estão olhando para baixo, que é o que a gente chama de olhar do solpoente. E antes de tudo isso, é muito importante que seja feito o acompanhamento obstétrico adequado, porque as ultrassonografias morfológicas elas conseguem identificar os ventrículos e o tamanho adequado desses ventrículos para cada faixa etária ali durante os 9 meses de gestação. Então, o acompanhamento obstétrico ele é essencial para que a gente já diagnostique essa condição muitas vezes antes do nascimento. O tratamento dessa condição da hidrocefalia, ele pode ser feito de algumas formas. Os dois tipos de tratamento mais importantes são a terceiro-ventriculostomia endoscópica, em que a gente entra com uma cânula com endoscópio assistido por vídeo nos ventrículos dessa criança, realizando algumas aberturas, e também pode realizar a coagulação dos plexos coroides, né, que estão envolvidos no processo de produção do líquor. A gente tem um tratamento mais disseminado e que a maioria das pessoas já ouviu falar ou conhece, que são as válvulas, né, os shunts, em que a gente coloca um catéterzinho dentro do ventrículo para retirar o excesso desse líquido e conecta a um sistema que fica no corpo da criança, no espaço subcutâneo abaixo da pele, e que leva o excesso desse líquido para a barriga, comandado por uma válvula que pode ter uma pressão fixa ou uma pressão programável, e que vai ser verificado isso de acordo com a doença da criança. Se você ficou com alguma dúvida sobre hidrocefalia, deixe a sua mensagem nas redes sociais do programa. Eu aguardo vocês na próxima semana.